Olá, bom dia. A privatização de distribuidoras de energia elétrica está na pauta do plenário desta terça-feira. Veja este e outros destaques da agenda do plenário na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é o projeto que pode facilitar a venda de distribuidoras da Eletrobras. Mas a proposta do governo para atrair investidores enfrenta resistências por parte de alguns senadores que querem discutir os detalhes deste processo de privatização nas comissões permanentes da Casa. O projeto, no entanto, tem pedido de urgência para ser apreciado imediatamente pelo plenário do Senado. Os senadores devem votar ainda a validade em todo o território nacional de receitas de médicos e de dentistas, além da destinação de parte de recursos das multas ambientais para a recuperação de áreas degradadas. Ainda na pauta, 7 acordos internacionais. Outro destaque desta semana é a sessão do Congresso Nacional de quarta-feira, destinada à apreciação de 16 vetos presidenciais. Entre eles, o que instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Foi incluída também na pauta do plenário a votação da medida provisória que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais. A medida prevê descontos para a quitação de dívidas de proprietários rurais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Vamos ver agora a programação das comissões do Senado para esta terça-feira, 16 de agosto. Às 9 horas, tem reunião da Comissão de Infraestrutura. Os senadores vão examinar indicações de nomes do presidente da República para compor a diretoria da Agência Nacional de Mineração. Às 10 da manhã, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos votam projetos. Um deles pode proibir empresas de cartões de crédito de autorizarem transações pela internet para pagamentos de jogos de azar e relacionados à pornografia infantil. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça faz audiência pública para debater o aumento de taxas de cartórios do Distrito Federal. E às 11h30 da manhã, a Comissão de Educação discute projeto que dispõe sobre a gratuidade de ingresso em museus. Uma corrida contra o relógio. Mais de uma dezena de medidas provisórias correm o risco de ficar sem análise devido ao período eleitoral. 13 medidas provisórias aguardam a instalação das comissões mistas para serem analisadas. Entre elas estão as MPs 850, que criou a Agência Nacional de Museus, e a MP 849, que suspendeu os reajustes dos salários dos servidores. Se não forem votadas dentro do prazo, poderão perder a validade e as medidas adotadas com a publicação. Se ela não for votada pelo Congresso Nacional nesses 120 dias, ela perde a eficácia, ou seja, ela deixa de valer como lei. As medidas provisórias são elaboradas pelo presidente da República. Começam a valer a partir da publicação no Diário Oficial. Elas são analisadas por uma comissão mista, formada por 12 deputados e 12 senadores indicados pelos líderes dos partidos. O prazo para avaliação é de até 120 dias a partir da publicação. Guerzoni explica os motivos que podem levar uma MP a perder a validade. Normalmente o problema é político. Muitas medidas provisórias são matérias extremamente polêmicas e, às vezes, não há um consenso no Congresso Nacional para votar as matérias. Num período como o que a gente vive hoje, no período eleitoral, isso se torna ainda mais difícil, porque, como há um recesso branco em que os parlamentares participam do processo eleitoral, as comissões mistas têm uma grande dificuldade de se reunir, assim como os plenários das casas. Então, há uma probabilidade maior das medidas provisórias perderem eficácia nesse período, porque é muito mais difícil conseguir votar uma medida provisória num período como esse. O Senado Notícias continua apresentando o perfil dos novos senadores que vão ocupar uma cadeira no Legislativo em 2019. Veja nessa edição quem são os senadores eleitos por Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A bancada de Pernambuco contará em 2019 com Jarbas Vasconcelos, do MDB. Ele tem 76 anos, é formado em Direito, foi prefeito de Recife, deputado estadual, governador e senador. Atualmente é deputado federal.
Marcelo Castro, do MDB, renova a bancada do Piauí. Ele tem 68 anos, é formado em medicina, com doutorado em psiquiatria. Foi deputado estadual, ministro da Saúde e está em seu 5º mandato de deputado federal. A bancada do Rio de Janeiro terá 2 novos representantes no Senado. Harold de Oliveira, do PSD, tem 81 anos. É graduado em Engenharia Eletrônica e Comunicações. Foi oficial do Exército, secretário municipal de Transportes e secretário estadual do Trabalho no Rio de Janeiro. Está em seu 9º mandato de deputado federal. Flávio Bolsonaro, do PSL, tem 37 anos. É graduado em Direito. Está em seu 4º mandato como deputado estadual. A bancada do Rio Grande do Norte será renovada com o capitão Stevenson, da Rede. Ele tem 41 anos, é policial militar. Já atuou no comando da Polícia Rodoviária Estadual, disputou a primeira eleição e exercerá seu 1º mandato público no Senado. Doutora Zenaide, do PHS, tem 63 anos, é formada em medicina. Foi secretária de saúde no município Potiguar de São Gonçalo do Amarante. Atualmente é deputada federal. O especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado desta terça-feira, é sobre a alimentação da população brasileira. Temas como a obesidade, a fome e o desperdício de alimentos no Brasil vão estar na agenda do novo presidente e do novo Congresso eleito. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. A alimentação do brasileiro mudou muito nos últimos anos. Se, por um lado, a fome deixou de ser um problema estrutural, por outro, é a obesidade, que já atinge 20% dos adultos do país. Outra preocupação é com o desperdício de comida. 28% dos alimentos, como arroz, carne e legumes, vão parar no lixo depois que chegam às casas dos consumidores. No especial Cidadania, você vai entender por que esses temas vão estar na agenda do novo Congresso eleito e também do presidente do país, que vai assumir em janeiro. Eles vão ter pela frente uma agenda de compromissos que o Brasil assumiu com a ONU para acabar com a fome e garantir o acesso a dietas mais saudáveis. Algumas das metas são, por exemplo, deter o crescimento da obesidade e ampliar o número de adultos que consomem frutas e hortaliças com frequência. A reportagem mostra que, já de olho nesses objetivos, o governo fez uma parceria com a indústria para diminuir o açúcar em produtos como biscoitos, refrigerantes e achocolatados. O Senado também analisa a questão. Um projeto de lei obriga que os rótulos dos alimentos alertem para ingredientes que possam causar alergia ou obesidade. O outro regulamenta o uso de agrotóxicos. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e a versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. O Acordo de Paris, ratificado pelo Brasil em 2016, prevê a redução do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa. O documento foi aprovado por 195 países. Cumprir o acordo será um dos grandes desafios do próximo presidente, que também terá que lidar com uma extensa agenda ambiental no Congresso. Vamos acompanhar alguns desses temas nesta reportagem especial. O meio ambiente não era meio ambiente. A posição norte-americana indica uma saída do acordo. O carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. O desmatamento na Amazônia, infelizmente, cresceu no ano passado. O que te preocupa mais? Não ter água na torneira? Ficar sem energia elétrica? Lidar com a falta de alimentos? Ou não ter ar puro para respirar? Tudo isso diz respeito ao meio ambiente. Uma agenda tão importante quanto complexa, que o presidente e os parlamentares eleitos vão ter que enfrentar. Tudo que está relacionado ao nosso bem-estar, à preservação do meio ambiente, problemas ligados, por exemplo, ao aquecimento global, à destinação de resíduos sólidos, impacta para o curto prazo, ou seja, para o agora, para o amanhã, para um médio prazo, que seria para 4, 5, 10 anos, e para um longo prazo. A gente tem algumas candidaturas que dialogam melhor com essa perspectiva de longo prazo, mas em sua maioria não. Nos próximos anos, o Brasil tem metas a cumprir com relação às mudanças climáticas. O país assumiu o compromisso internacional no Acordo de Paris de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e zerar o desmatamento até 2030.
além de recompor áreas já desmatadas. Desde 2012, o desmatamento vem subindo, né? Há um aumento de cerca de 4 mil quilômetros quadrados de 2012 para cerca de 7 mil quilômetros quadrados no ano passado. O Cerrado vem sofrendo um desmatamento ainda maior do que a Amazônia nos últimos anos. E o Cerrado, vale lembrar, ele é o berço das águas do Brasil e a gente sabe que sem vegetação não tem água. É bom saber que o desmatamento no Brasil está muito associado com a expansão da fronteira agrícola e com uma pecuária de baixíssima produtividade. E 51% dos gases que são emitidos pelo Brasil advém da mudança do uso da terra. Significa, em geral, desmatamentos que levam a outras atividades naquelas áreas. Então, se não houver uma reversão pelo governo federal, pelo próximo governo, nós teremos que responder à comunidade internacional por que o Brasil, que tem uma importância fundamental em relação a esse tema, não vem cumprindo com as suas metas climáticas. O Brasil é o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa e 1/3 deles vem de processos de produção de energia. Não há compromisso com a descarbonização, com fazer uma mudança da matriz energética brasileira de uma forma mais consistente. O Brasil já tem um atlas eólico que demonstra onde a energia eólica pode ser aproveitada. O Brasil é um país tropical, ou seja, pode aproveitar a energia solar em qualquer espaço. O que falta é fazer investimentos, dar créditos especiais para que o próprio cidadão possa buscar essa solução, desonerando assim o Estado de garantir, por exemplo, energia para sustentar toda a população. A regularização fundiária e a criação de áreas de conservação e reservas indígenas são caminhos para a redução do desmatamento. O Brasil só vai conseguir cumprir suas metas no Acordo de Paris se ele retomar a política de criação de unidades de conservação e de demarcação de terras indígenas. Os dados mostram que a conservação da vegetação nativa nas terras indígenas está sendo até maior do que nas unidades de conservação. A pressão para mudar as regras de licenciamento ambiental também é grande no Congresso Nacional. Há mais de 2 dezenas de propostas em análise. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. O próximo presidente ele tem que focar na melhoria desses padrões, que são os padrões de licenciamento, os padrões, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com Mariana. O nosso licenciamento ele é moroso, sim, por alguns problemas que nós temos de falta de estrutura nos órgãos ambientais, poucos servidores. Então, acho que a gente pode modernizar a legislação e existem projetos tramitando no Congresso para isso. O que eu não concordo é com algumas proposições e algumas falas do setor produtivo, da agricultura e da indústria que levam a uma reivindicação de um licenciamento quase cartorial. Outro tema de impacto na agenda ambiental do futuro governo é o uso de agrotóxicos. Setores agrícolas querem retirar da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente a atribuição de analisar os produtos a serem liberados no Brasil. Esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos, ele é muito prejudicial para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e não é o que o mundo está fazendo. É inaceitável que alguns produtos que foram banidos no exterior, na França, nos Estados Unidos, em diversos países, justamente pelo seu comprovado grau cancerígeno, sejam liberados aqui no Brasil. Quer dizer, nós seremos o lixo tóxico do mundo? A falta de saneamento básico também afeta a saúde dos brasileiros. 40% da população não tem acesso à coleta de esgoto. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização das redes de água e esgoto até 2033. A gente tem que aumentar em 62% os investimentos que a gente tem em saneamento. No ritmo que a gente está investindo hoje, a gente vai conseguir essa universalização que está prevista para 2033 no Plano SAB só em 2050. Parte das prefeituras não tem o dinheiro para investir, mas há a possibilidade de fazer parcerias com o governo federal, mas tem possibilidade de parcerias público-privadas. Boa parte dos resíduos vão para os rios, tem uma série de problemas de saúde óbvios, que todo mundo pode constatar, mas para além disso, você encarece o tratamento de água, você torna a captação de água mais distante. Então você está, na verdade, jogando dinheiro no lixo.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.